Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar conversando sobre alfabetização. Uma dúvida muito comum quando tem esse assunto é por onde começar a alfabetizar? Então, se você é mãe, pai, responsável por uma criança, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te trazer várias dicas. Então, o primeiro ponto para uma alfabetização eficaz é o estímulo. Criança precisa de estímulo, isso o tempo todo, em diversas áreas. Então, conversando com a criança, cantando, lendo histórias. Eu falar as palavras? Nesse período ela começou a falar frases também, de até 9 palavras, o que não é comum para a idade. Então foi nessa hora que a gente percebeu que ela tinha uma facilidade com isso, que ela gostava disso e que estava precoce com relação às outras crianças. Então vocês falaram provavelmente bastante com ela também em casa. Sim, a gente conversa muito com ela. Gente, quero enfatizar aqui a importância de contação de história para uma alfabetização, né? É assim que a criança vai se ver, vai se descobrir, vai se encantar por esse mundo letrado. Então, histórias são a chave. A gente pode até fazer um vídeo enfatizando melhor, ensinando um pouco vocês a como explorar uma história com a criança puxando para a alfabetização, porque é um assunto que rende muito conteúdo aí, mas não abram mão de contar histórias para os seus filhos, de perguntar depois o que eles entenderam daquela história, porque isso mostra o grau de compreensão da criança. Muitas vezes a criança ouviu o que você leu, mas ela não compreendeu o que aquela história quis dizer. Então, aquelas perguntas que a gente traz no final são muito importantes. E agora, falando lá da sala de aula, podem me trazer uma dúvida assim, Ana, na sala de aula, na escola, por onde vocês começam? Além dos estímulos, além das histórias, que eu já citei, vogais. Como eu já falei no vídeo anterior, as vogais são a base da alfabetização. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra dentro da língua portuguesa que não seja composta por vogais. Então a gente começa apresentando as vogais para as crianças. Muito importante que tudo isso esteja ligado com a realidade da criança. Por quê? Porque vai fazer mais sentido, vai ter mais significado e automaticamente a aprendizagem vai ser muito mais prazerosa. Uma dica, por exemplo, é uma lista com o nome dos colegas da sala, certo? Totalmente a ver com a realidade, ou dos familiares, certo? Trazer para vocês algumas estratégias onde a gente pode estar explorando as vogais de forma eficaz. Aqui eu tenho um jogo de encaixe das vogais. Então, primeiro, por ser um jogo de encaixe, ele vai trabalhar a coordenação motora. Aqui eu consigo trabalhar a grafia de todas essas letras, ó, qual é o formato, tanto na própria letra quanto aqui na base, né? E eu consigo explorar com a criança qual é o som de cada letra, que sons essas letras representam, que palavras começam com cada letra também, certo? O que é muito importante a gente não esquecer? Que as vogais, né, diversas letras no alfabeto, não tem somente um som. A criança precisa ficar claro desde o início da aprendizagem. Então, quando eu vou falar da letra A para a criança, ela tem dois sons. O som aberto de amor, de árvore, mas ela também tem um som nasal de anjo, de Ana, né? Então a gente traz isso para a criança. Já a letra E, mesma coisa. Ela tem um som de escola, mas ela tem um som aberto de égua. Então, olha a importância da gente mostrar para a criança esses dois sons de uma única letra. A letra I tem um único som, né? Então, Irene, igreja. A letra O, a vogal O, também entra com dois sons, né? O O do olho, do ônibus, mas também o O do óculos. E a letra U, da uva, do unicórnio, tendo somente um som também. Avançando com as vogais, então depois de fazer toda essa exploração de apresentações, coisas que começam com as vogais, ou encontrar as vogais no meio das palavras também, a gente parte para o encontro vocálico. Lembram o que é isso? É quando duas vogais se encontram em uma palavra. Por exemplo, no beijo, no leão,
né? E aí a gente pode trazer opções para a criança estar explorando isso. E é nesse momento que as crianças descobrem que unindo duas vogais elas conseguem escrever uma palavra. E nesse momento é encantador e os olhinhos brilham. Então quando elas pegam, por exemplo, duas letras, ó, O e o I, e eu formei oi, né? E elas conseguem fazer essa leitura. Ou quando eu pego o E e o U e eu formei eu, elas conseguem, né, identificar o som e através desse fonema das vogais realizar uma leitura. Então, realmente é muito mágico. Partindo dessa proposta de encontros vocálicos, eu tenho aqui outras duas opções. Fugindo de focar somente nas vogais, então aqui é uma placa com o nome mamãe e papai, escolhi de forma intencional, né? Por quê? Primeiro, porque tem vogal nessas palavras e a gente pode explorar essas vogais. Então tá perguntando para a criança, qual vogal tem na palavra? Qual vogal não tem nessa palavra? Qual vogal se repete, né? Nas duas palavras, por exemplo, e aqui o desafio, achar o encontro vocálico nessas palavras. Percebem que tanto a mamãe quanto o papai têm encontro vocálico? Então isso é muito bacana. Você vai ver o olhinho da criança quando ela descobrir tudo isso. E uma outra opção que eu trago para vocês é a lista que eu falei anteriormente. Aqui eu trouxe uma lista, tá? Essa lista é de uma aluna minha, eu dou aula particular para ela. Então, o que eu fiz essa lista? Com certeza, o seu filho tem uma lista na sala de aula dele, com o nome dos colegas da sala. Tá, eu não sei todos os colegas da sala do meu filho. Essa aqui eu criei com pessoas da família dela. Então, todas essas pessoas são da família que ela foi me citando. Então, o nome dela é Sofia, ela falou o nome das irmãs, e assim por diante, para a gente construir essa lista. Não precisa ser necessariamente de nome, pode ser uma lista de brinquedos, né? Pode ser uma lista de cores. As opções são inúmeras. E aqui a proposta era justamente a criança identificar os encontros vocálicos dessa lista. Então, ela foi selecionando. O que eu estou fazendo aqui foi exatamente o que a gente fez na nossa aula, que foi identificar os encontros vocálicos dentro das palavras, olha só. Aqui a gente trabalha encontros vocálicos, exploração de vogais, reconhecimento de grafema, de fonema. Então é muito bacana. Essa lista, gente, a gente consegue fazer muitas propostas com ela. Então, se você vai realmente montar uma lista aí na sua casa para o seu filho identificar os encontros vocálicos, deixa ela exposta em algum lugar ali no quarto, num cantinho que ele possa estar sempre visualizando, que com certeza ela vai ser utilizada de outras formas. Essas foram nossas dicas de hoje. Te convido a conhecer o nosso canal, explorar nossos outros vídeos sobre variados assuntos de desenvolvimento infantil e a conhecer o nosso site e os nossos jogos que são pensados com tanto carinho, pensando na infância.